Vale do Silício, a região que tanto mexeu com a minha cabeça. O que é o Vale, afinal? Estou falando de um lado para o outro aqui, o Vale do Silício. Bom, é uma região no norte da Califórnia, onde diversas empresas de tecnologia floresceram. Empresas como Intel, Dropbox, Instagram, Facebook, Google. Mas o que tem de tão especial nessa região? E, para mim, é muito importante, antes de a gente mergulhar no hoje, ou no recente passado do Vale, mergulhar no começo do Vale, na história do Vale. E você vai entender por que eu acho isso importante. Não sei se você lembra das suas aulas de história, mas se você aprendeu sobre a colonização dos Estados Unidos, você vai lembrar que a colonização começou na outra costa. Então, a Califórnia está na costa oeste e a colonização dos Estados Unidos começou na costa leste. Então, lá em Massachusetts, tal. Cara, hoje, se eu for pegar um voo de Nova York para São Francisco, são 6 horas de voo. Agora imagina se você decidisse cruzar o país andando, ou sei lá, de charrete, não sei qual era o meio que você ia querer passar, o avião não era. Se liga no tipo de doido que resolve ir de uma ponta para outra. Porque eles ouviram falar que existia ouro na Califórnia. Sim, estamos na corrida do ouro. Agora, que tipo de pessoa fala, ok, então eu vou passar os próximos meses, talvez os próximos anos, cruzando um país inteiro para talvez, quem sabe, encontrar ouro. E as chances eram mínimas. O que ele encontrava mesmo? Né? Mínimas, era uma probabilidade minúscula. Você abandonava a sua vida. Sua vida era cruzar os Estados Unidos. Totalmente aventureiro, certo? Pois é, aventureiros se estabeleceram em busca de ouro. Só que algumas outras pessoas começaram a perceber que se o ouro era incerto, algumas coisas viraram um pouquinho mais certas. Por exemplo, quem vendia pás e outros instrumentos para aqueles que buscavam ouro. Era mais fácil você se dar bem vendendo pá do que realmente encontrando ouro, se a gente quer saber de probabilidade. Então, desde o começo do Vale, já tinham os aventureiros e também aqueles que sacaram que valia vender serviços ou produtos para os aventureiros. Uma dessas pessoas muito inteligentes que vendia pá era Leland Stanford, um cara muito simples, que começou a ganhar muito dinheiro, cresceu a ponto de trabalhar com ferrovias, com transporte, virou governador do estado. E ele tinha um filho que era a paixão da vida dele. Então ele e a esposa tinham todo um sonho de conseguir dar a melhor educação possível para o filho crescer e o filho conseguir contribuir com o mundo. Porém, o filho de Leland morreu muito cedo. Aos 14 anos, ele morreu de febre tifoide. E naquele momento, Leland declarou que todas as crianças da Califórnia seriam também suas crianças. E ele resolveu começar uma faculdade, a faculdade de Stanford. E o papel da faculdade de Stanford no Vale do Silício é importantíssimo. Por quê? Quando Stanford começou, já existiam outras faculdades, como, por exemplo, Harvard. Na época de guerra, o que a galera de Stanford, né, tanto o fundador Leland quanto o reitor da época, que era o Frederick Turner, o que eles repararam? Cara, existe muito fundo governamental, né, agora que a gente está em guerras, é surreal o quanto o governo traz fundos para empresas e principalmente para faculdades que estão desenvolvendo tecnologias que podem, de alguma forma, favorecer a posição dos Estados Unidos na guerra. Mas eu, como faculdade, eu não quero depender só de fundos governamentais. Né? Eu estou começando no jogo mais tarde. Se eu depender disso, eu estou ferrado. Então o reitor, Frederick Turner, resolveu fazer algumas mudanças em Stanford que mudariam todo o ecossistema para as pessoas que estavam lá.
Primeira mudança. Quase sempre, um aluno de faculdade americana é também um pesquisador. Ele trabalha junto com pesquisas com professores. Primeira mudança foi: não vamos fomentar só pesquisa. Vamos também ajudar esses alunos a abrirem empresas. Parece algo simples, muda tudo. Segunda mudança. Eu não quero que os professores sejam realmente pesquisadores apenas. Eu quero que os professores estejam disponíveis para mentorarem as empresas que os alunos começarem. E eu quero que os professores entendam de negócios. De novo, muda tudo. E o terceiro ponto tinha a ver com facilitar o uso de tecnologia. Se alguma tecnologia nascesse lá, poxa, vamos facilitar que possa virar uma empresa ou que possa ser licenciada. Não vamos complicar e travar essa tecnologia se ela pode ter algum uso. Essas 3 coisinhas simples mudam tudo. Até mesmo nos dias de hoje, ou 20, 30 anos atrás, quando estava começando a Google, que começou em Stanford. Poxa, se a pesquisa do Sergey e do Larry não pudesse ter virado empresa, se os professores, que foram também mentores, não pudessem ter sido mentores e não pudessem ter investido até mesmo na empresa, se fosse super complicado de licenciar a tecnologia, não teria Google. É tão simples quanto isso. Então esses 3 pontos foram muito interessantes e começaram a fomentar com que Stanford virasse um hub aonde novas empresas pudessem crescer. Uma das empresas que cresceu muito nessa época e que é considerada assim uma empresa muito importante para tudo que veio depois no Vale é uma empresa chamada Fairchild Semiconductors. Vale do silício, é um material semicondutor. Empresas como Intel, por exemplo, são derivadas da Fairchild Semiconductors. Mais de 100 empresas foram fundadas por ex-funcionários da Fairchild, que foi uma das primeiras empresas que realmente seguiam um caminho onde levantaram capital, onde deixaram com que os funcionários tivessem muita liberdade para criar, onde todos eram protagonistas e por aí vai. Então Fairchild teve um papel muito interessante, muito importante. E nessa época, essa mistura de uma faculdade que permite que alunos também pensem em ser empresários, que permite que professores também possam ser mentores ou até mesmo investidores, e empresas como uma Fairchild Semiconductors, que tem uma cultura diferente, que cresce de uma forma diferente, que pensa em escala de forma diferente, você começa a fomentar com que alguns jovens, nas suas garagens, comecem a disruptar o mundo. Vamos dar um exemplo e vamos tentar se colocar no lugar desses jovens e o que será que eles pensavam sobre o impossível ou até mesmo sobre ser invencível, Vamos falar de 2 Steves, do Steve Wozniak e do Steve Jobs. Cara, quando eles eram pirralhos e estavam lá numa garagenzinha brincando, eles conseguiram criar a Blue Box, uma caixinha azul, que conseguia enganar todo o sistema de ligações a longa distância, que era caríssimo fazer uma ligação a longa distância. Só que com a tecnologia que eles criaram, com a Blue Box, você conseguia fazer essa ligação sem ter que pagar nada. Claro que isso era errado, Alguém era dono daquela malha de comunicação e tinha um preço que deveria pagar. Mas imagina 2 crianças numa garagem, brincando com tecnologia e conseguindo, pelo que criavam, ser mais poderoso do que uma malha de milhões e milhões e milhões e milhões de dólares de comunicação. Cara, imagina o que passa pela cabeça dessas crianças. Invencível. O mundo é meu. Vamos crescer isso daqui e o mundo é meu, cara. Eram 2 jovens disruptando o mercado inteiro. E essas constantes disrupções, sejam por causa de circuitos integrados, ou seja por causa da internet, ou seja por causa da revolução móvel, ou por causa de mídias sociais, o Vale deu origem a muitas empresas e muitos players, muitos jogadores nesses diferentes novos mercados. E teve um papel muito fundamental para o desenvolvimento de cada um desses mercados.
Claro que de nada adiantaria essas pessoas empolgadas, esses jovens que pensam que podem disruptar todo o mercado, se não tivesse também capital disponível, se não tivesse pessoas que estão afim de investir nessas ideias, às vezes mirabolantes. Então, o Vale tem uma cultura extremamente peculiar. E eu quero compartilhar aqui alguns pontos que, a meu ver, fazem o Vale ser o Vale. E que, juntos, transformam a região num lugar muito único. E eu até ousaria dizer que a combinação desses 10 fatores que eu vou falar agora conta muito para os resultados que o Vale tem. E parte disso pode ser replicado na sua vida, pode ser replicado nos seus negócios. Primeira coisa, curiosidade aguçadíssima. Todo mundo é interessado em tudo. Não teve nenhuma situação na qual eu sentei com alguém e comecei a contar uma ideia que a pessoa não brilhava os olhos e queria saber mais. E pode ser um negócio até mesmo meio aleatório. Eu tô descobrindo aqui um mercado interessante que é comida para morcego. Curioso, o outro cara que tá lá te ouvindo vai ser. Então a primeira coisa é isso, é uma curiosidade aguçada, nada parece ridículo. Nada parece, nossa, que ideia boba, que ideia sem noção, que pessoa sem noção. Você não passa por isso no Vale, né? Não interessa o quão mirabolante ou o quão você esteja viajando. E claro que tem um lado ruim disso também, mas a curiosidade tá lá. As pessoas genuinamente querem saber mais. As pessoas genuinamente querem entender. As pessoas genuinamente estão conversando contigo porque elas acham que aquela troca pode ou trazer algo pra você, ou também pode fazer com que elas cresçam. Isso é muito relevante. Então esse é o primeiro grande elemento do Vale do Silício. Uma super curiosidade muito aguçada. Desde para coisas que podem rapidamente virar disrupções, né? Então tem uma super curiosidade para linguagens de programação e como eu posso criar uma linguagem melhor para programação de aplicativos mobile. Tá na cara que isso pode ser algo grande. Mas também para coisas meio aleatórias, né? Que podem ser muito relevantes também, mas pode parecer aleatório, tipo, quero colonizar Marte. Em outros lugares do mundo, fala, né, meu, o que você tá falando, cara? Tipo, tá doido? Você já colonizou Marte alguma vez? Então vem falar comigo como você colonizar. A curiosidade vai muito além de quem já fez ou não fez. A curiosidade é teórica também. É legal ver o cara tentar. Então essa é a primeira coisa, curiosidade aguçada. Segunda coisa, cultura de experimentação. Pra mim não me importa se você não sabe alguma coisa. Se você tá disposto a experimentar, e ao experimentar você vai aprender, eu te respeito. Então, de novo, você vem e fala, tô com uma ideia aqui pra colonizar Marte. Ninguém vai virar no Vale e falar, e quando você colonizou Marte antes? Que experiência você tem colonizando Marte pra falar que você vai colonizar Marte? Não tem disso, é uma cultura de experimentação. Você só vai saber quando você tentar. Se você for inteligente o suficiente pra conseguir criar um protótipo que te dá informações, mesmo sem você tentar o 100%, ótimo, tira o chapéu pra você. É a cultura que valoriza aquele que vai lá, experimenta e traz dados reais. Terceiro, cultura de colaboração. Sim, o Vale é um dos lugares mais competitivos que eu já vi na minha vida. É dificílimo ser bem-sucedido no Vale. Se você for bem-sucedido no Vale, provavelmente você vai ser bem-sucedido em qualquer lugar do mundo. A competição é surreal. Os melhores do mundo vão pra lá em busca de começar um negócio, de investir num negócio, de trabalhar num negócio. É surreal. Porém, eles sacaram que de nada adianta ter uma competição absurda sem desenvolver também a colaboração. Então, a forma como as pessoas se ajudam. Lá, por mais que, claro, não é um mar de rosas, tem batalhas e tem jogos sujos, mas se for possível crescer a torta toda, eles preferem crescer a torta toda e dividir a torta entre todos do que tentar brigar por quem vai pegar a fatia maior agora de uma torta pequena. E isso é bem interessante. Então é uma cultura muito forte em colaboração, até porque as pessoas mudam muito de empresa, as pessoas saem para começar suas empresas, quem era seu chefe às vezes vira seu cofundador e por aí vai. Então é uma cultura de muita mistura, de muita colaboração. Esse é o terceiro ponto, cultura de colaboração. O quarto ponto está ligado com o que a gente falou até agora, que é a cultura de compartilhamento.
As pessoas são curiosas. As pessoas gostam de experimentar. E as pessoas colaboram. Faz sentido que seja uma cultura de compartilhamento. Porque quando você compartilha, você mostra o que você aprendeu no seu experimento. Se a pessoa é curiosa, ela vai te fazer perguntas. E se você está focado em colaboração, poxa, se tiver alguma coisa que eu sei, que outras pessoas podem se beneficiar também, e que eu talvez até ganhe, porque fui eu que ensinei, ótimo, vou compartilhar. Então é uma cultura muito aberta. Existe muito compartilhamento. É surreal o número de eventos que rolam todos os dias no Vale. Fundador atrás de fundador compartilhando a sua experiência, investidor atrás de investidor compartilhando a sua experiência. Bom e ruim, acerto e erro. Tem muita cultura de compartilhamento. Quinto ponto: networking direto ao ponto. Não tem mimimi, não tem enrolação. Muitas coisas você pode falar rasgado. Muito pouco tempo é gasto com politicagem ou com querer agradar para algo que você quer depois. A velocidade que o Vale vive é muito grande. Por quê? Porque seu melhor recurso é tempo. Então não tem tempo a perder. Não tendo tempo a perder, você pega os principais personagens do Vale, né, que são os empreendedores que querem começar uma empresa que possa causar uma revolução, que são investidores que querem encontrar pessoas que vão pegar esse dinheiro e aplicar de uma forma que possa construir algo gigante. Ou até mesmo funcionários, executivos. Você pega esses principais personagens do Vale e bota num ambiente onde as pessoas querem aprender, querem conversar, querem colaborar, querem experimentar. O networking tem que ser direto ao ponto. Senão, o tempo que se gasta enrolando é maior do que o tempo que se gasta aprendendo, experimentando, tendo resultados, tendo os dados. E não adianta, num ambiente onde as coisas são novas e você precisa de mais dados, porque muitas vezes está fazendo alguma coisa pela primeira vez, o tempo vira realmente seu recurso mais valioso. Então, o networking é feito de uma forma muito peculiar. É bem direto ao ponto, bem rasgado, bem rápido. O ponto número 6, eu gosto muito, e para mim é um ponto muito importante, que tem a ver com admiração acima de inveja. Se o Vale fosse um ambiente onde aquele que dá certo é atacado, onde aquele que virou bilionário é considerado um safado, ou tem que ter alguma história, não é possível que ele conseguiu, esse cara não vai compartilhar, esse cara não vai colaborar, esse cara não vai estar disponível para mentorar as pessoas. Então, um ponto muito importante do Vale é o lance da admiração em cima da inveja. As pessoas têm uma baita admiração pelos fundadores da Google. Criaram um produto ótimo, relevante, bom pra caramba, e ainda fizeram isso ficando trilionários. Ótimo! Tem que se admirar isso, não tem que se julgar isso. Então isso é muito importante no Vale. O meu tempo no Vale, eu vi muito pouco mimimi de, mas pra ele é mais fácil. Não, mas... Cara, dane-se. Não tem mais fácil ou mais difícil. O cara fez acontecer, tem minha admiração. Lembra, a cultura da experimentação, da colaboração. O cara fez, minha admiração. Então isso é muito legal. O ponto número 8 está linkado muito com isso, que é a quantidade de pessoas que estão disponíveis para mentorar aqueles que estão fazendo algo pela primeira vez, ou que são mais jovens, ou que não necessariamente já passaram pelo que essas pessoas mais experientes passaram. Isso é muito legal. Claro que, de novo, é uma junção de tudo. Essas pessoas são admiradas, não são invejadas. Elas querem colaborar, porque elas querem que seja cíclico. Elas não querem que acabe nas histórias que elas fizeram. Elas precisam que a nova geração também construa histórias gigantes e também esteja disponível para a próxima geração. Então existe uma cultura muito forte de mentoria. Muitas das experiências que eu vivi eram mentores que não queriam nada em troca. Nada. Claro que tem de tudo. Mas existe gente que realmente se vê em você e fala, cara, tudo que eu queria era que alguém tivesse me ajudado. Não me ajudaram, então eu vou te adotar e eu vou te ajudar. Pelo simples fato de que minha vida teria sido muito mais fácil se alguém tivesse feito isso comigo. E assim, tem muitos mentores disponíveis. Ponto muito importante. Errar é permitido.
Errar, às vezes, é até mesmo admirado. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor, porque esse é um dos pontos que, se você nunca morou no Vale, ou se você é de uma cultura mais fechada, ou de uma cultura que julga mais, é difícil de você entender. Tem lugares no mundo onde o cara que erra é um perdedor pra sempre, né? Não tem como eu colocar em palavras a importância de um ambiente no qual é permitido errar. O que acontece é o seguinte: se você está trabalhando numa ideia nova, se você está fazendo algo que ninguém nunca fez, você está tomando algumas decisões e vivendo um dia a dia que não é só questão de ver o que fizeram e melhorar. Sendo corajoso, cara, você está fazendo pela primeira vez. E não adianta, é probabilidade. Se você tem milhares de pessoas fazendo milhares de coisas pela primeira vez, todos os dias, você vai ter milhares de pessoas errando. Porque é a primeira vez que está fazendo aquilo. Claro, ninguém quer errar. Óbvio que ninguém quer errar. Agora, se você conseguir entender como fazer protótipos ou como fazer versões menores do seu produto, de uma forma que, ao fazer, você aprende um pouco mais. E se você errou, beleza, você melhora e continua, vai fazendo mais testes, mas segue em frente. Se você for essa pessoa, você vale ouro pro mercado. Porque alguém tem que fazer isso. Alguém teve que errar 1000 vezes antes de criar a lâmpada. Nesse caso foi o Thomas Edison. Você vai o quê? Julgar o cara? Porque ele errou a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez? Se o cara tá num ambiente que ele erra 2 vezes e na terceira ele é considerado um perdedor, ele não tenta a quarta vez, cara. Então, um meio ambiente no qual a pessoa que erra não é perdedora é muito importante para fomentar a inovação. Não existe inovação real num ambiente onde a pessoa que erra é considerada um perdedor para a vida toda. Não existe. Você precisa de um ambiente que fomente, que a pessoa teste e faça pela primeira vez, mesmo talvez errando. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. O ponto número 9 está muito ligado com a cultura de experimentação, que é para aprender, tem que fazer. Claro, eu posso sentar, eu posso conversar com alguém, eu posso viver junto a amigos que estão vivendo certas experiências, eu estou entendendo essas experiências, mas para realmente aprender, cara, tem que fazer, tem que pôr a mão na massa. E o Vale não se importa tanto com o que você fez antes. Meio que todo dia está se provando de novo. Você pode ter sido um cara fenomenal. Você pode ter mudado, sei lá, da Rússia pro Vale, e na Rússia você era o maior empreendedor da Rússia. Beleza, cara. Você vai ter que continuar fazendo e aprendendo. Você pode falar o que você quiser falar. Se você falar o que você quiser falar, mas na hora de fazer o seu produto não tá rolando, não tá tendo resultado, não tá crescendo, não conta. Então o Vale tem muito um lance de não me interessa de onde você veio. Não me interessa a sua história antes daqui, cara. Me interessa o que você faz todo dia. E o que você aprende com o que você faz todo dia. E o que você cresce e o que você compartilha. E para fechar, o 10º ponto é algo muito bacana e que é muito importante para perpetuar essa cultura. Porque essa cultura poderia ter acontecido, mas morrido. Como que ela perpetua? As pessoas querem fazer grandes empresas. E mais uma coisa que elas querem é fazer a diferença enquanto fazem essas grandes empresas. Por quê? Porque se eu fizer a diferença, e se eu também fizer muita grana, eu consigo distribuir tanto o meu conhecimento quanto o meu dinheiro para que eu consiga apostar nas próximas pessoas que vão perpetuar essa cultura. Então lá, ser ambicioso é muito importante. Eu quero fazer uma super empresa, gigantesca, ultra escalável. E eu quero sim fazer uma baita diferença, inclusive nas pessoas que eu ajudo como mentor. E quero sim fazer uma baita grana. Porque quando eu tenho a liberdade de ter bom conhecimento e bom aprendizado para compartilhar, quando eu tenho a liberdade de ter muita grana, eu tenho a liberdade de conseguir escolher quem são as próximas pessoas em quem eu vou investir, que também vão pensar como eu, e que essa cultura vai se perpetuar para sempre. Ou seja, se eu tivesse tudo que eu falei antes,
Mas se as pessoas que dessem certo não quisessem investir na nova geração que pode dar certo, acabou. Teria sido um ciclo do Vale existir. Não teria sido um ciclo de perpetualidade. Então, o Vale é um lugar muito peculiar. Esses 10 pontos que eu mencionei aqui são muito importantes. Então, uma cultura de curiosidade muito aguçada, uma cultura de experimentação, uma cultura de colaboração, uma cultura de compartilhamento, um networking direto ao ponto, admiração acima de inveja, mentores disponíveis, errar aceito como parte do processo. Para aprender, você tem que fazer e, por último, perpetuar a cultura, querendo realmente, ambiciosamente ser muito bem sucedido em todas as frentes que você puder ser, para perpetuar com aquela próxima pessoa que possa continuar isso daí. Claro que não é tudo que é um mar de rosas. Muitas das coisas que eu falei aqui podem trazer coisas boas e podem trazer coisas ruins. E quando você vive no Vale, isso que eu descrevi aqui vira sua realidade. Então você acaba achando que isso é o mundo. Quando a gente pensa lá atrás, que eu falei que tinham pessoas que buscavam ouro e pessoas que vendiam paz e outros utensílios para quem queria buscar ouro. O Vale até hoje é assim, né? Então tem muita gente tentando começar a próxima empresa que pode virar um unicórnio, né? Que pode valer mais de $1 bilhão. Mas essas empresas precisam de serviços. Então tem um monte de gente também fazendo os serviços que essas empresas precisam. Agora, quando você começa uma empresa no Vale, você muitas vezes começa de uma forma muito nichada. Você tem que observar alguma necessidade que aquelas pessoas com quem você interage têm. Tem muita gente que vive no Vale e tudo que vê são empreendedores do Vale. Então, na cabeça da pessoa, aquilo vira a realidade do mundo. E as necessidades viram as necessidades de outros fundadores do Vale. Só que isso não é o mundo real, né? Então, existem fortes críticas sobre o que realmente as empresas do Vale estão criando para o mundo. Porque a gente escuta falar de 1, 2, 3, 4, 5, talvez 10 que realmente toquem nossas vidas de forma muito útil. Mas são milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de empresas começando, crescendo e morrendo no Vale. O que são essas empresas? Então, assim, existe uma grande crítica no Vale. Existe uma grande crítica de que as pessoas no Vale acabam vivendo num mundo paralelo do Vale. E eles acham que aquilo é a vida real. E aquilo não é a vida real. Então, muitas das coisas que eu vou falar aqui sobre investimento, sobre sociedade, você pode ouvir e falar, uau, fantástico, talvez faça sentido pra mim. Ou você pode ouvir e falar, meu, isso só funciona no Vale, cara. Mas tudo bem, mesmo que você olhe pra isso e pense que só funciona no Vale, tem muitas coisas que você pode aprender sobre o comportamento das pessoas no Vale do Silício. E lembrando que sim, você tem um lugar no mundo que criou empresas que influenciam as nossas vidas todos os dias, é o Vale. Eu tenho certeza que tem muitos serviços que você usa todos os dias que nasceram no Vale. Então, talvez não é tudo da cultura que eu vou falar que é aplicável à sua vida, ou que é aplicável ao seu dia a dia. Talvez você vire e fale, meu, vou colocar isso aqui onde eu vivo, não vai dar certo. Tudo bem, meu ponto não é que você tente replicar 100% a cultura do Vale, mas é que você entenda que isso existe. E que você entenda que a partir da existência dessa cultura, tem empresas que nasceram, cresceram, floresceram e que são empresas que influenciam o seu comportamento todos os dias. Então não tem pra onde fugir. O Vale já te influencia. Você pode pelo menos então entendê-lo. Espero que você tenha gostado, conhecer um pouquinho sobre a história do Vale do Silício. Não é à toa que o Vale atrai aventureiros, que o Vale atrai pessoas que, mesmo diante de probabilidades muito baixas de sucesso, achem que vale a pena essa tentativa. E na nossa próxima aula a gente vai falar sobre protagonismo no Vale.